E eu tô bem triste porque o outro vídeo tinha ficado muito mais legal. Olá, como é que vocês estão? Aqui é a Natália, esse aqui é o Adega de Letras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui de cara lavada, assim mesmo, porque eu gravei, editei e deletei. Mas como eu não queria deixar esse vídeo pra depois, porque eu já deixei ele muito pra depois, vamos aqui discutir um pouquinho dos subgêneros de fantasia? O que são, onde vivem, do que se alimentam, só aqui no Adega de Letras. Brincadeira, piadinhas à parte, eu vou começar falando que esse vídeo vai ter duas partes. Uma vai ser gravada agora e a outra eu vou soltar semana que vem, porque além de eu ter deletado o que eu já gravei, cara, eu sou muito burra, porque além de eu ter deletado o que eu gravei e editei, eu juro, eu não aguentava mais ler e assistir vídeos de diversas pessoas definindo o que é o que. Então, vambora. Nesse vídeo eu vou falar de alta fantasia, fantasia épica, baixa fantasia e fantasia urbana. A gente vai começar aqui com fantasia épica, que não é a mesma coisa de alta fantasia, mas então o que seria a fantasia épica? Eu quero pedir para vocês pensarem primeiro no que seria literatura épica. Literatura épica é aquela que narra acontecimentos grandiosos e obrigatoriamente tem que ter um herói. Então, acontecimentos grandiosos com um herói. Porém, se falando de fantasia épica, os personagens eles não são importantes, apesar do herói. Mas como assim? Como eu disse, a narrativa é focada nos acontecimentos grandiosos. E aí, como exemplo, né, de literatura épica, a gente tem a Ilíada, a Odisseia, a Divina Comédia, Paraíso Perdido e por aí vai. E se você é familiarizado com qualquer um desses títulos, você já deve entender para onde vai. E como seria a fantasia épica, então? Você vai lá e adiciona um elemento fantástico. Você adiciona magia. E por esse motivo eu consegui pensar em dois exemplos de fantasia épica que seriam o Silmarillion. A gente tem ali a construção do mundo, como a magia funciona na construção do mundo, o surgimento de raças, né, dos personagens que a gente vai ali acompanhar depois no Senhor dos Anéis. E se o Silmarillion é fantasia épica, por que não a história da Terra-média? Ele narra acontecimentos grandiosos. Então, o Silmarillion, a história da Terra-média, são os dois melhores exemplos que eu consigo pensar em fantasia épica. E se você tiver alguma outra sugestão, algum outro exemplo, né, que você acha que vale a pena conhecer, deixa aí embaixo nos comentários. Porém, antes disso, vamos pular aqui para a alta fantasia. O que seria, então, considerado alta fantasia? A alta fantasia, obviamente, ela é uma história com elementos mágicos e fantásticos. Nessas histórias, os elementos mágicos, eles são extremamente importantes e relevantes para o acontecimento da história. Eu não quero ficar falando de número de livros e tal, até porque tem gente que fala que a fantasia épica tem a ver com número de livros em uma série, e para mim isso é muito raso. E por esse mesmo motivo, o número de livros em uma série também não vai definir alta fantasia. Eu acho que definir um gênero pelo número de livros que tem numa série não dá, não dá. Eu acho que é meio pobre. Mesmo assim, para que a história seja considerada alta fantasia,
É preciso que exista um mundo diferente daquele que a gente conhece como a Terra. E aí, vamos aos exemplos. O Hobbit, O Senhor dos Anéis, ambos do Tolkien, As Crônicas do Matador de Rei, do Rothfuss, Ciclo Terra-Mar, da Ursula Le Guin, Tigana, do Guy Gabriel Kay, A Roda do Tempo, do Robert Jordan, O Livro Caído dos Malazanos, do Steven Erikson, Os Tons de Magia, da V. Schwab, e, para finalizar aqui meus exemplos, O Legado de Orisha, da Tomi ADM. Eu acho que esses livros, eles exemplificam bem o que eu, pelo menos, considero alta fantasia. E aí, o que seria baixa fantasia? Muita gente fala que é uma história que se passa aqui na Terra, porém com elementos fantásticos. E se fosse isso, eu me pergunto, qual seria a diferença da baixa fantasia para fantasia urbana? Então, meu entendimento de baixa fantasia é o oposto da alta fantasia, quase. Aqui a gente ainda vai encontrar os mundos fantásticos, porém aqui a magia ela não é exatamente essencial e comum na história. Toda vez que a magia aparece, as pessoas ficam com aquela cara de que diabo que aconteceu aqui? Entende? Faz sentido. E aqui fica uma opinião certamente muito controversa. Segue os exemplos. As Crônicas de Gelo e Fogo, do George R.R. Martin. Sim, temos elementos fantásticos. Sim, temos dragões. Mas o mais importante da história é a política. É a guerra. A magia, como eu disse, quando aparece, as pessoas não esperam. Então, As Crônicas de Gelo e Fogo, do Martin, Conan, do Robert E. Howard, a trilogia da Primeira Lei, do Joe Abercrombie, e As Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley. São livros ainda, obviamente, considerados fantasia, mas são baixa fantasia porque a magia não é aquilo tudo no livro. E aí, eu chego aqui em fantasia urbana. Eu meio que já definia fantasia urbana, né? Enquanto eu falava de baixa fantasia. Por quê? A fantasia urbana é aquela que se passa no nosso mundo. Talvez não 100%, talvez não 100%, mas são lugares que a gente pode ir, pode conhecer, pode ver imagens reais, mas dentro dessas histórias temos aqui nossos elementos fantásticos, nossa magia, nossas criaturas mágicas, né? E ela pode ser o que gere a história ou não. O que me leva a exemplos como as Crônicas Vampirescas. Se você tirar o elemento mágico, as Crônicas Vampirescas de Anne Rice, Drácula, do Bram Stoker, são livros que se passam em locais que existem. Exemplos mais puxados agora para o que o pessoal costuma definir mais como fantasia. Os Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare, e os livros YA daquela que não deve ser nomeada. Eu acho que são exemplos que abrangem um tanto de estilo dentro da fantasia urbana, mas que continua sendo fantasia urbana porque os lugares eles existem. E eu tô bem triste porque o outro vídeo tinha ficado muito mais legal. Mas eu juro, eu não queria deixar passar mais um dia. Eu vou ficando por aqui. Eu, como sempre, vou pedir para você deixar o seu comentário. Você concorda comigo sobre essas definições de fantasia? Né? Se você não concorda, me diz. Por que não? Vamos conversar aqui sobre.
eu vou pedir aqui, óbvio, para você também deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, ativa o sininho de notificações. A gente tem vídeo aqui pelo menos uma vez na semana, por isso que eu tô gravando de pijama nesse momento. Como sempre, o link para compra desses títulos ou qualquer outro item que te interessar vai estar aqui também no box de descrições, junto com minhas redes sociais. Se você não me segue lá, segue, dá um oi. E eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo, quando eu vou falar do que eu chamo de subgêneros dos subgêneros, que aí a gente tem fantasia sombria, Green Dark, fantasia de portal, a famigerada romantasia, enfim, todos os outros. E é isso. Novamente, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.